Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para todos. Bom, não estava previsto que eu fizesse essa leitura hoje, então não me preparei muito bem. Vamos deixar que o Senhor coloque as palavras na nossa boca, não é mesmo? O tema de hoje é a razão de tudo. E ele começa dizendo que a razão do universo é demonstrar a glória de Deus, né? E isso significa absolutamente tudo. E isso inclui nós, né? Inclui a mim, inclui a você. E é engraçado esse capítulo começar falando sobre a razão do universo é demonstrar a glória de Deus, porque quando nós pensamos em universo, né, essa palavra nos remete aos planetas, às estrelas distantes, galáxias, estruturas que são, em algumas fotos que a gente vê hoje do mais atual telescópio, né, estruturas magníficas, colossais. E isso tudo, pelo que diz aqui no início desse texto, é para demonstrar a glória dele, a glória de Deus. Mas aí, diante dessa demonstração de majestade, nós podemos até questionar, né, o que é a glória de Deus. Esses dias eu estava lendo a palavra, lendo a Bíblia, em Isaías 6, 1, 4, e eu achei esse texto magnífico, magnífico. Ele faz uma descrição deslumbrante da glória de Deus. E eu, de fato, fiquei deslumbrado com o que seria a glória de Deus. E a glória de Deus ela é tão magnífica, que nessa passagem ela diz que os anjos, né, com 6 asas cobriam com 2 asas eles cobriam sua face, e com 2 eles cobriam seus pés, voando sobre Deus, né, sobre a presença da glória de Deus. Então a glória de Deus ela é tão enorme que nem os seres mais angelicais são capazes de ficar diante de sua presença sem nenhuma proteção. Isso não é ruim, isso só mostra o quão grande, o quão magnífico é a glória de Deus. E legal foi que, lendo essa passagem, eu reli ela para minha filha e pedi para ela: filha, imagina essa cena. A coisa mais maravilhosa foi ver os olhos dela brilhando, imaginando aquela cena, a cena dos anjos, a cena dos seguidores de Deus enchendo um templo, né, com Deus sentado no altar com toda a sua glória. Então a glória de Deus ela é isso, ela é desde algo tão majestoso como as constelações, as galáxias, os sóis, as estrelas, até o olhar mais puro e inocente do brilho do olhar de uma criança imaginando a glória de Deus. Para nós, às vezes, é difícil compreender como certas coisas existem, para que elas existem, e nós colocamos em xeque, né? Por que essas coisas existem, né? E quando nós colocamos que elas existem para a glória de Deus, fica tudo tão claro, tão claro. Eu estou fazendo uma graduação de engenharia mecânica, e isso vem bem a calhar nesse momento. Eu estava estudando sobre engrenagens, e dentro do conteúdo tinha uma ilustração de um inseto que ele possui uma engrenagem em suas pernas, uma engrenagem de 12 dentes. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão magnífico, que nós humanos levamos, não sei, centenas de anos para conseguir pensar numa engrenagem, e Deus já tinha feito isso desde lá do começo. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Isso é, se não a demonstração da glória de Deus, não é? Só que quando nós questionamos essas coisas, nós cometemos um erro, né? Na verdade, o que diz aqui no texto, né, que somente 2 coisas de toda a criação de Deus cometem o erro de não dar glória a Ele, né, que são os anjos caídos e nós como pessoas. Porque nós não colocamos Deus à frente de tudo, nós não damos a glória merecida a Ele, né? Nós, por exemplo, que viemos do encontro, quando nós estamos cheios do amor de Deus, de Cristo, é um pouco mais fácil da gente conseguir dar a glória merecida a Deus, né? Porque nós estamos repletos do amor, repletos da presença de Deus, nós conseguimos enxergar isso com mais clareza. Mas quando não estamos, quando nós estamos distantes, por mais que a gente saiba, não colocamos Deus à frente e acabamos dando a Deus aquilo que nos sobra, né? O tempo que nos sobra, nos concentramos em fazer os nossos afazeres, em estudar, em trabalhar, em buscar uma saída para certas coisas, sabe? E não colocar Deus na frente. E quando nós colocamos Deus à frente, tudo nos é acrescentado. Afinal, Deus nos criou para um propósito, que é o quê? Adorá-lo, contemplar a sua glória,
para ter intimidade conosco, né? Então eu creio que ao nos criar, se nós o adoramos, se nós santificamos, se nós damos glória a Ele, nós o deixamos tão feliz que o resto Ele nos acrescentará. Então não tem como ser diferente. Se Deus nos criou para dar glória a Ele, Ele quer que nós façamos isso. Então se nós fazemos isso, Ele vai querer que nós estejamos ali para sempre fazendo isso, nos dando tudo aquilo que a gente precisa, né? Mas se nós falhamos, né, tanto nessa questão de glorificar Deus em primeiro lugar, como que nós podemos fazer isso melhor, né? A resposta, ela não é tão complexa, né? É simples, é cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Que propósitos são esses? São 5 propósitos. O primeiro deles é adorar a Deus em primeiro lugar, né? Ele é o princípio e o fim, e assim deve ser priorizado, como o primeiro de tudo em sua vida e também o último. Então, no seu primeiro viver diário, ao acordar, dê glória a Deus pela sua vida. Antes de dormir, agradeça a Deus pelo seu dia, então, do início ao fim, né? Não deixe, como foi falado no culto do dia de hoje, não deixe o celular ser o seu Deus. A primeira coisa que você faz ao acordar é abrir o celular e olhar para o celular, interagir com o celular, interaja com Deus. E a mesma coisa ao dormir, não deixe o celular ser o Deus da sua vida, né? Olhar o celular, ver aquele último story, ver aquele último status e colocar de lado e dormir. Não, faça a sua oração, se conecte com Deus, glorifique Ele do início ao fim do seu dia. E para nós que acabamos de voltar do encontro, né, imagine como maravilhoso seria adorar a Deus e glorificar Ele até em nossos sonhos, né? Isso seria o perfeito. Então teríamos 24 horas de glorificação a Deus. O segundo ponto é glorificar o Senhor e amar os outros fiéis, né? Eu entenderia esse propósito além disso, não só amar os outros fiéis, mas também os infiéis, porque aqueles que não têm fé, pode ser apenas um ainda, eles ainda não têm fé, eles talvez ainda não tenham tido um encontro com Deus, né? Então, por que não só amar os fiéis, outros fiéis, mas também aqueles que ainda não encontraram a Deus? O terceiro ponto é nos tornar como Cristo, né? Ou seja, alcançar mais maturidade espiritual. Quanto mais vivemos com Cristo e glorificamos a Deus, quanto mais amamos o próximo, nos doamos, protegemos o próximo, seguimos os mandamentos, fazemos o bem sem julgar, sem escolher ou preferir, tudo isso é glorificar a Deus, né? O quarto ponto, damos glória a Deus servindo os outros com os nossos dons. E aí, aqui não fala no livro, mas os nossos dons, eles são os nossos dons espirituais ou não, né? Deus tem me chamado para exercer uma intercessão, e eu estou ficando apaixonado por isso, né? Toda vez que eu tenho oportunidade de fazer uma oração de proteção para um irmão, isso me deixa num estado de felicidade muito grande, né? E eu estou buscando cada vez mais ir atrás desse propósito. Um outro exemplo são dons profissionais, aquilo que você faz de bom, que você usa para ajudar o próximo, né? Não tem, né, hoje, no nossos dias de hoje, exemplos melhores do que os irmãos que foram servir no encontro, não é? Alguém tem dúvida de que Deus se alegrou com isso? Para mim é claro, é cristalino, que Deus se maravilhou com aqueles dons, com os irmãos nos servindo ali, todos os dons envolvidos naquele momento. Deus fez festa no céu, com certeza. E o quinto damos glória a Deus quando falamos dele para outras pessoas, né? O teu testemunho, ele não pode ficar com você, você não pode guardar o teu testemunho como se fosse uma joia. Na verdade, o teu testemunho, ele é uma joia de Deus em sua vida, né? E Ele quer que você divida, que você proclame essas maravilhas, que você fale o quanto Ele é maravilhoso. Bom, agora que nós sabemos os 5 propósitos para glorificar a Deus, é que vem a parte difícil. E por que é uma parte difícil? Porque ela requer ela requer mais de nós do que de Deus, né? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, compreender o que te faz mal, abdicar tudo isso em nome do Senhor, né? Às vezes uma coisa que te alegra muito, que você gosta muito de fazer, mesmo isso faz com que você não reserve aquele momento, que você dedique aquele momento para glorificar a Deus. Então precisamos colocar Deus como prioridade, como eu falei, né? Isso pode significar reaprender algumas coisas, como, por exemplo,
dedicar um tempo para fazer uma leitura de 5 páginas de um livro para glorificar a Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui é isso, é glorificar a Deus, né? E se nós fizermos isso, nós já estamos cumprindo essas leituras dessas 5 páginas, já estamos cumprindo 4 dos 5 propósitos de Deus, né? Porque nós dedicamos um tempo a Deus, dedicamos a Ele, a glória a Ele. Nós estamos demonstrando um ato de amor ao preparar a leitura e interpretação para os nossos irmãos. Estamos servindo uns aos outros, né? Fazendo esse resumo de um capítulo. Nós estamos falando de Deus uns para os outros. E aí a pergunta que fica para meditar é: em que parte da minha rotina eu posso estar mais consciente da glória de Deus? E aí eu faço um desafio que fizeram para a gente no encontro. Feche os seus olhos e imagine você na sua residência, num local onde a sua mente te levar, de joelhos dobrados, para fazer uma oração genuína de coração para Deus. Imagine isso acontecendo. Agora é só ir lá e fazer. Então, meus irmãos, um bom dia para vocês. Essa foi a minha leitura. Desculpa ter ultrapassado um pouquinho o tempo, mas foi de coração. Não era o meu dia. Eu ainda pretendo ler o capítulo 14, porque ele falou muito comigo, ele tocou muito comigo. Eu gostaria muito de poder ler o 14 também. Mas para a gente não ficar sem a leitura de hoje, eu estou tomando a iniciativa aqui. Eu espero que tenha sido bom para vocês, como foi ótimo para mim. Deus abençoe e esteja com vocês todos os dias da vida de vocês.